é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tozini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Bem-vindos e bem-vindas ao Eficiência Jurídica, o podcast de eficiência operacional do Think Future de Tozini Freire Advogados. Estamos iniciando hoje mais um episódio que tem como objetivo explorar como a tecnologia, a ciência de dados, o design e a interdisciplinariedade têm transformado a rotina dos escritórios e departamentos jurídicos. E hoje eu tenho o prazer de trazer a Marina Pfefferbaum, que é a nossa professora de graduação e pós-graduação pela FGV e coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa de Inovação, o CEP. Ela tem formação pela PUC São Paulo, título de mestre e doutora pela mesma instituição e traz aí mais de uma década de experiência de FGV, atuando tanto como professora desde 2011 na pós-graduação e de 2017 na graduação. Atualmente desempenha também um papel de docente permanente na instituição e se dedica integralmente ao ensino jurídico e à pesquisa. Também atua como professora adjunta na School of Law da Fordham University, numa disciplina de inteligência artificial. Marina tem um vasto conhecimento em temas como direito, tecnologia, formação jurídica, inovação no direito, dentre outros tópicos que traremos no episódio de hoje. E estamos muito felizes de poder receber você, compartilhar um pouco mais sobre esse conhecimento e também apresento, quem dispensa apresentações também, a Patrícia Helena Martins, nossa sócia de contencioso, head de inovação e do comitê executivo, e trocamos hoje as cadeiras justamente para que a gente possa trabalhar um pouco mais os aspectos de escritório e departamento jurídico como forma de abordar a nossa temática do dia. É um prazer receber vocês. Falando então sobre a integração da academia com o mercado, Marina. Afinal de contas, aqui no nosso podcast a gente sempre tem o hábito de trazer bastante pessoas do departamento jurídico e a gente tem se desafiado a trazer profissionais de outros setores justamente para justificar, trazer essa interdisciplinariedade para o nosso programa e para os nossos ouvintes. Nesse sentido, você tem uma forte e longa experiência, né, acadêmica, mas também a gente percebe essa sua interação constante com as empresas, com outros meios de mercado, com outros entes de associações, institutos de pesquisa, como a que estamos tendo hoje também. Essa aproximação entre mercado e academia é um ponto muito importante e estratégico para a inovação, especialmente na nossa percepção, porque a gente também acha que, além de necessária, ela também tem muitos desafios ainda. E nesse contexto, a gente queria saber como é que você enxerga a importância da interação e do entrosamento das corporações e da universidade, como tem sido essa relação ao longo dos anos, como é que você entende essa integração e esse diálogo entre essas duas grandes vertentes e como uma colabora para o desenvolvimento da outra. Olá a todos e todas que nos escutam aqui. Estou muito feliz de participar com duas profissionais que eu admiro profundamente e agradecer o convite de estar aqui hoje nesse bate-papo. Então, sua pergunta é uma militância para mim de vida, de trazer a academia, né, justamente junto das questões centrais. Eu vou destacar 3 pontos que eu acho muito importante, principalmente para o estudante de direito. Primeira coisa é que na faculdade de direito, muitas vezes existe uma reclamação de que o direito é muito abstrato nos primeiros anos e muitas vezes os alunos falam, deixa que isso depois eu aprendo no escritório, no meu estágio. E acho que hoje, né, com todo o impacto da tecnologia, a gente precisa pensar em como que a gente vai formar nossos alunos e alunas para esse mercado, justamente porque muitas vezes o mercado não quer investir tanto em profissionais muito júniores. Então, é um papel muito importante para a universidade que essa prática também esteja presente no dia a dia. E essa troca, principalmente com espaços, né, a gente tem muita troca, inclusive com o Tozini, para que os alunos, a gente possa trazer profissionais do mercado para falarem com os nossos alunos, mostrar as questões que estão acontecendo no dia a dia. A gente já levou advogados daqui para trazerem pesquisas, inclusive, e cases que são feitos aqui no escritório. Então, essa troca é muito fundamental. Um outro ponto que eu queria trazer, que é um ponto que a gente tem trabalhado juntas aqui, nós três, como que a gente traz a academia para validar os processos que estão acontecendo
no dia a dia de escritórios, departamentos jurídicos. A gente, no centro de pesquisa, um dos nossos eixos centrais é futuro das profissões jurídicas, entender como o mercado está avançando, como a tecnologia impacta o mercado. E muitas vezes a gente precisa dessa validação dos próprios profissionais que estão no dia a dia, que são nosso objeto de estudo, para validarem os tipos de pesquisa. Então, essa troca tem sido muito rica para a gente, porque a gente não fica enclausurado nos nossos achados de pesquisa e a gente consegue compartilhar esse saber junto com os escritórios. E o último ponto, assim, tem milhões de pontos, né? Mas o último ponto que eu acho importante é um feedback contínuo, principalmente a gente que está estudando, e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, sobre competências e habilidades que são importantes para o mercado. É essencial que as universidades escutem esse mercado. Claro que a gente tem agendas que não são pautadas exclusivamente pelo mercado, mas a gente precisa entregar a esse aluno o profissional mais completo possível. E se a gente não tem essa escuta e essa parceria, fica realmente uma relação muito rompida, né? E a gente tem muito a aprender com o mercado e o mercado com a universidade. Então, fico muito feliz com a parceria que a gente tem aqui. Muito legal. Eu vejo muito com esse olhar de fora, né, o olhar de quem não é do direito, mas é realmente uma aplicação do direito na prática, né? Assim, todos os dias os negócios trazem muitos desafios, muitas necessidades de regulação, inovação acontecendo, novos modelos de negócio, e vem o direito, né, para ser esse parceiro de realmente trazer a regulação, trazer a organização, mas preparar esses profissionais para esse ambiente, né? Então, realmente, a gente gosta bastante dessa interação. E você falou agora há pouco, né, da pesquisa do CEP, que falando de formação da advocacia do presente e do futuro, né? Foi um trabalho que vocês trouxeram bastantes insights sobre formação jurídica, capacitação de profissionais do direito para esse contexto de inovação e tecnologia no mercado jurídico. E uma das coisas que a gente gostaria de saber, que foi identificada inclusive na pesquisa, foi a motivação da incorporação de novas tecnologias por escritórios de advocacia. Nessa questão, quais foram as principais razões identificadas para os investimentos em tecnologia? O que despertou esse insight no mundo do escritório de advocacia, especialmente na inserção de novas tecnologias e também nos departamentos jurídicos? Legal, essa é uma ótima pergunta, porque parece que está tão longe, mas a gente teve um impacto aí da pandemia muito grande, né, nos últimos anos, que a gente julgava que a própria pandemia seria um fator determinante para o crescimento de novas tecnologias. E para nossa surpresa, a gente fez uma pesquisa, não vou me aprofundar aqui na metodologia, mas só para contar que a gente entrevistou 400 pessoas, né, 400 advogados vinculados a escritórios de advocacia, justamente questionando quais eram essas razões para a incorporação da tecnologia. E aí a gente viu que a nossa hipótese estava errada, que justamente a razão principal é otimizar e modernizar as atividades do escritório em primeiro lugar. Em segundo lugar, aperfeiçoar os serviços prestados, mas também uma certa exigência dos clientes para esse uso de tecnologia. E, para nossa surpresa, a Covid foi o último ponto trazido. E o que eu queria trazer aqui, que eu acho bem interessante, claro que se a gente for olhar hoje o radar da Associação Brasileira de Lawtech e Legaltech, em comparação com o primeiro radar que eles fizeram em 2017, a gente tem um crescimento mais de 60% de Lawtechs e Legaltechs para a prestação de vários serviços jurídicos. Isso tem sido até um dos objetos de estudo que a gente tem feito para entender, né, e acho que a gente vai, enquanto profissionais do direito, vai ter que enfrentar essas questões de como que a gente vai regular a profissão jurídica. Já tem startups, principalmente nos Estados Unidos, que não tem um advogado sequer, né? Eu acho que o caso mais famoso que a gente conhece hoje é a DoNotPayLawyers.com, que é de um engenheiro,
E ele hoje é gigante, ele trabalha muito com questões de consumidor, né, principalmente, e ele tem sido questionado aí perante a Suprema Corte sobre essa prestação de serviço de não ter nenhum advogado, né. Então, como que ficam as questões éticas, a relação com o cliente, o dever de confidencialidade, enfim, tudo relacionado à nossa profissão. Então a gente está num momento muito interessante para repensar a tecnologia e a incorporação de serviços, e eu estou bem curiosa para ouvir também como que o escritório, né, um escritório do tamanho do Tosini tem lidado com isso, já que a gente tem, inclusive, um autor que fala bastante sobre isso, que é o Anthony Davis, que ele traz uma lista de ferramentas de tecnologia, porque muitas vezes a gente fala, ah, agora é IA generativa, como que eu vou lidar com isso, né? Então, é muito interessante ouvir esse repertório aí da experiência de vocês também. Acho que é interessante, e a gente vem fazendo essa reflexão, né? Se os findings da pesquisa da FGV se relacionam com a nossa experiência prática. E sim, acho que em certa medida, quando a gente fala em adoção de novas tecnologias aqui no escritório, a gente pensa sim em otimização do nosso trabalho, em modernização, em trazer eficiência para os nossos profissionais, para os nossos clientes e se conectar melhor com os negócios dos nossos clientes. Então, os 2 primeiros resultados da pesquisa se conectam muito com a nossa realidade. O que eu faço sempre uma provocação aqui para os nossos profissionais inovação não necessariamente significa adoção de novas tecnologias. E eu acho que é esse o mindset que a gente precisa reforçar e construir nos nossos profissionais. Inovar significa ligar o computador todos os dias, passar aqui na catraca ou ligar, né, quem tá no híbrido, ligar o computador, se perguntando como eu posso fazer diferente hoje, como eu posso fazer melhor. E é a construção desse mindset que vai levar a essa modernização completa, né, no sentido mais amplo da palavra, do direito. A gente aqui tem um número significativo de ferramentas de tecnologia que nós usamos. Atualmente, a gente tem 28 ferramentas sendo usadas pelos nossos profissionais praticamente todos os dias. Aí a gente se pergunta, né, 28 ferramentas, e eu vi a sua expressão uau. Será que é uau mesmo? Será que um escritório do nosso porte, com todo o protagonismo que tem no mercado, será que 28 é um número significativo ou é um número pequeno? Não deveria ser muito mais? Então, são essas as provocações que a gente costuma fazer. Eu me lembro de uma frase, enfim, acho que muito perspicaz da ministra Carmen Lúcia, quando estava recentemente, agora, algumas semanas, discutindo a aplicação do uso de inteligência artificial no processo eleitoral, um tema seríssimo, né, que acho que merece todo o aprofundamento que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo e que as empresas também estão construindo a ajudar essa regulação nesse momento. E a ministra Carmen Lúcia disse, nós estamos olhando para o reflexo da inteligência artificial no processo eleitoral, porque nós não queremos ser juízes de um mundo caduco. Fazendo referência a um poema de Carlos Drummond de Andrade, que dizia que não queria ser poeta de um mundo caduco. E eu acho que a gente não quer ser advogado de um mundo caduco. A gente quer estar à frente dessas discussões, liderar esse movimento. E, para isso, a gente precisa ter essa visão mais ampla do que é a inovação no mundo jurídico, que passa, sim, pelo uso de tecnologia, mas não necessariamente envolve apenas tecnologia. E uma coisa super legal que você está trazendo, Paty, tanto Marina, e que conecta aqui com o que a gente quer falar agora, é um pouco também sobre essa questão de mindset, né? A Carol Dweck, ela tem um livro chamado Mindset, que fala exatamente sobre as organizações ou pessoas, né, de mindset fixo e de mindset de crescimento. E quando a gente fala das pessoas de mindset fixo, elas têm um olhar muito de já ter as habilidades, já ter o domínio, já ter uma sensação ali de tem o talento nato, né? Não requer o desenvolvimento. E o que eu vejo no nosso escritório e o que eu tenho notado, inclusive, até com o resultado da pesquisa, né? De que
outras competências passam a ser necessárias. Não é mais necessário, não é mais suficiente ter somente o conhecimento jurídico, técnico, mas a gente acaba sendo demandado pela resiliência de aprender, de explorar novos potenciais. E nesse aspecto, eu queria saber o que a pesquisa trouxe sobre habilidades não jurídicas que eventualmente tornaram-se tão relevantes também nos escritórios de advocacia. Essa é uma excelente pergunta, porque voltando aí para as coisas que a Patrícia está trazendo também, que eu acho que é como que a gente pode imbuir também nos nossos alunos e alunos essa cultura de inovação e não resistência que muitas vezes os profissionais do direito a gente sente que é muito presente, né? E quando a gente foi fazer a pesquisa de habilidades, a gente se preocupou em entender quais são essas habilidades que são importantes para o mercado hoje em escritórios de advocacia. Porque a universidade, eu não sei como foi a formação de vocês, você não é formada em Direito, Fernanda, mas a Patrícia é, se quiser comentar também, é muito focada nas competências jurídicas. A gente não tem na faculdade uma preocupação em como que eu vou trabalhar a consciência de si, como que eu trabalho consciência social, como que eu trabalho habilidades de gestão. Então, tudo isso não está no currículo explícito das instituições de ensino. E a gente percebeu nessa pesquisa, e não é uma novidade para a gente, mas que o mercado valoriza muito essas competências que não são jurídicas. Claro que a primeira competência que o mercado olha, de fato, é a competência jurídica, mas é normal, a gente não quer ser operado por um médico que não é formado em medicina, ou a gente não quer morar num prédio que vai cair e não foi feito por um engenheiro. Então, com certeza, as habilidades jurídicas, elas são essenciais e pilares. Mas a segunda habilidade que é muito valorizada no mercado são as habilidades de gestão. Então, até tem um estudo da American Bar Association que mostra quanto mais você vai subindo na carreira jurídica, menos coisas de competência exclusivamente de advogados um sócio faz. Então, ele está lá gerindo equipe, gerindo pessoas, fazendo captação, cuidando de orçamento, enfim. E não necessariamente, né, diretamente as coisas técnicas exclusivamente. Então, é interessante ver como essas habilidades são estruturantes para o dia a dia de um advogado em crescimento na carreira. Então, isso apareceu, habilidade de gestão aí como logo abaixo das competências jurídicas. E aí, em seguida, veio habilidades socioemocionais. E o que chama a atenção de uma habilidade socioemocional é controle socioemocional. Uau. Eu acho que a gente hoje tem um desafio muito grande, principalmente de saúde mental, que a gente vê na universidade, a gente vê os alunos trazendo essas questões, né, de depressão, ansiedade, que é muito características aí do nosso mundo moderno, e trazendo isso também, óbvio, para os espaços de trabalho. Então, chamou muita atenção esse termo, né, equilíbrio emocional na profissão, já que de fato, é uma carreira que exige, né, um domínio emocional muito grande. Você está lidando com problemas, você está lidando com questões difíceis. E por último, e aí eu acho que a gente, enquanto pesquisador, precisa ter uma visão crítica também sobre isso, apareceram as habilidades de tecnologia. E é interessante ver, claro que são várias hipóteses, né, mas a gente vê que muitas vezes as pessoas que responderam as perguntas são mais sócios de escritório, na maioria dos respondentes, e que não necessariamente estão lidando diretamente com as questões de tecnologia, que podem estar nessa camada de resistência aí que a Patrícia estava falando, que é justamente isso, né? Inovação versus tecnologia, e como isso precisa ser trabalhado na cultura dos escritórios, né? E vocês, acho que isso é muito incrível aqui desse espaço, vocês têm uma cultura muito marcada dessa inovação, né? Tem o Think Future, tem várias iniciativas que colocam essa cultura no dia a dia, né? Eu acho que esse é o desafio do mercado como um todo. É interessante o que você fala, Marina, porque, de novo, eu acho que o resultado que vocês apuraram nessa pesquisa e o espaço amostral é relevante, né? 400 profissionais para o nosso mercado é um número significativo. Também nessa questão de habilidades não jurídicas,
os resultados são coincidentes com a nossa experiência prática. Acho que o que a gente mais ouve dos nossos clientes e procura também atuar nesse sentido é que o profissional do direito hoje em dia, ele é um parceiro de negócio. Ele não é só um advogado. Tanto os profissionais que atuam em departamentos jurídicos e, claro, os profissionais dos escritórios de advocacia, porque isso se reflete no ambiente dos escritórios, precisam estar conectados com o negócio da empresa. E como o profissional jurídico pode usar o seu conhecimento jurídico, a sua habilidade técnica para impulsionar negócios. Então, nesse sentido, a gente tem visto muito essa preocupação e essa abordagem não jurídica muito conectada a negócios. Acho que a dificuldade do letramento tecnológico também é coincidente. A gente tem feito um esforço significativo para falar sobre isso com os nossos profissionais. Temos diversos fóruns dentro do nosso programa de inovação que promovem essa discussão. Então, uma vez por mês, a gente faz um lanche, um almoço, um refrigerante para discutir temas novos do direito que ainda estão por vir ou que já estão aqui, mas merecem um aprofundamento. A gente está desenvolvendo agora uma plataforma de uma academia e-learning interna, digamos assim, para a gente falar mais sobre tecnologia com os nossos profissionais. E tecnologia simples, por exemplo, como usar adequadamente um Excel, né? A gente quer que os nossos profissionais dominem essas ferramentas, porque são ferramentas, de novo, conectadas muito ao negócio dos nossos clientes. Mas eu queria até fazer uma reflexão e colher a sua opinião sobre isso. A gente ainda não falou sobre esse tema, mas o que a gente sente muito também é a importância que os clientes estão dando para a forma de entrega do serviço jurídico. Uma forma objetiva, uma forma robusta, mais concisa. Evidentemente, a entrega técnica no estado da arte é pressuposto, né? E não poderia ser diferente aqui no nosso escritório. É o que o cliente espera da gente. Mas como é a forma que a gente está entregando esse trabalho? Não vejo espaço mais hoje em dia para um memorando de 50 páginas. Citações e citações de doutrina, jurisprudência, o cliente quer um memorando de 1 página, se possível com recursos de legal design. Então, a gente vem falando muito com os nossos profissionais sobre isso, o uso de uma linguagem simples, de uma linguagem não jurídica, mas que contenha a informação de negócio que o cliente precisa para tomar sua decisão executiva. Isso aparece para vocês e como vocês, enquanto academia, estão trabalhando essa questão da linguagem simples, dessa linguagem objetiva, concisa, que contém a informação jurídica, mas que não seja de 50 páginas. Nossa, perfeito isso, Patrícia. Eu queria até destacar 2 pontos da sua fala. O primeiro, então, já que você me provocou a falar sobre isso, né? Realmente, uma das palestras que eu assisti nos últimos anos que me chamou mais atenção foi do professor, do David Wilkins, que ele é o professor de Harvard, do Centro de Profissões Jurídicas. E o que ele estava falando é exatamente isso que você colocou, que daqui a um tempo o conteúdo jurídico dos escritórios vai ser muito bom, muito parecido, você já tem muita informação, né? Vocês também internamente já têm minutários, tem toda uma inteligência, né, de anos e anos de escritório. E ele trouxe que o que vai ser o diferencial é a forma como você trata o cliente, como você entrega o produto, que é exatamente isso que você está trazendo. Então, qual que é o client experience de ser um cliente Tosini Freire? E essa que é o grande diferencial, assim. Então, conectando como isso apareceu na nossa pesquisa, ela aparece fortemente com as novas áreas que surgem no direito. Então, uma das áreas que aparece como uma área que cresceu muito é legal design.
E, além disso, também outras áreas, né? Então, a gente vê áreas que são mais de direito material, que surgem nos últimos tempos, por exemplo, privacidade e proteção de dados, e agora, com a nova regulação de IA, provavelmente vai acontecer também aí uma explosão nesse sentido, mas a gente vê também uma área que chama atenção pelo tamanho de crescimento, que é marketing jurídico. O quanto que mesmo a OAB, né, teve uma pequena alteração aí, com relação a esse ponto, mas mesmo assim os profissionais estão muito preocupados, assim, como se posicionam em rede social, como eles vendem seus serviços, então isso chama bastante atenção. E, de novo, nesse processo de tecnologia, com relação a essas novas áreas, é interessante ver legal operations, que é uma função que surge nova, que inclusive a gente está fazendo uma pesquisa em parceria com vocês sobre esse tema específico, para entender como que essa pessoa, quem é essa pessoa, como ela se relaciona com tecnologia, como é o dia a dia do seu trabalho, quais são os desafios e que tipo de profissional é esse. Então, acho que tem bastante coisas importantes aqui, mas tudo isso que eu queria trazer se remete a um ponto que você trouxe, que é o advogado enquanto parceiro de negócio. Então, olhando para essa perspectiva, nós, lá da FGV, a gente não fala mais a palavra vamos formar operadores do direito. Não, a gente fala vamos formar arquitetos jurídicos que vão ajudar a solucionar esses problemas, já que existe sempre aí uma visão de que o advogado é portador do não, enfim, tudo não pode, não deve, não faz. E acho que, né, a gente que está na ponta, trabalhando com inovação, com essas questões, como que a gente vai fazer esse desenho, viabilizar, e hoje o cliente quer que entenda, que o advogado entenda do negócio, ele é um parceiro de negócio. Então, acho que esse ponto, né, Patrícia, que você trouxe, assim, é estruturante desse futuro da profissão e da forma como a gente treina os nossos alunos. Que incrível, incrível essas duas perspectivas. Eu até falando da amplitude dessas competências, uma delas que você amarrou agora, a Legal Operations, a gente também traz um pouco a questão da inteligência artificial. A gente não poderia deixar de abordar esse tema com a sua presença aqui, Marina. Então, com essa temática dentro do universo jurídico, quais principais impactos que você enxerga no ambiente que a gente está vivenciando nesse momento de transformação em relação especialmente à IA generativa? Legal, queria trazer 2 pontos que eu acho que nos afetam, né. Primeiro, um ponto do direito material em si, né. Como que a gente vai regular esse bicho? Como que a gente regula a inteligência artificial, que eu acho que é urgentíssimo a gente pensar nisso. A gente tem agora a aprovação do AI Act. No Brasil, a gente tem discutido muito o projeto de lei. Então, de fato, a gente precisa trazer questões éticas, questões de discriminação algorítmica. Então, tudo isso a gente precisa saber quando a gente está conversando com uma inteligência artificial. Enfim, a gente já teve casos suficientes para entender os perigos dessa tecnologia no nosso dia a dia. Então, esse é um ponto, né? Como o direito vai lidar com isso. O outro ponto é a questão justamente do impacto da IA generativa na profissão jurídica. Então, também, que cuidados éticos agora os profissionais precisam ter, já que a IA alucina, né? Já que a gente tem... Mas como que também a gente pode aproveitar essa oportunidade de fazer essa relação homem-máquina ainda ficar mais poderosa, trabalhar, né, nosso minutário, todo o conhecimento jurídico que a gente tem e experiência profissional para o dia a dia dessa criação da IA generativa. E só trazer um dado que eu acho que chama muita atenção, né? A gente gosta muito de ler os relatórios que saem. Tem esse da Bloomberg, que saiu no final de 2022, que fala que só o mercado de tecnologia, ele é o maior mercado no direito. Ele é o maior mercado depois da área da saúde. Ele tem 6,9 bilhões de dólares, né, investidos. E mercados até como a Alemanha, que são pequenos, mas tem 8,9 desse valor, assim, crescimento. Então, chama bastante à luz, né, que as inovações na área jurídica e esse investimento, ele é presente, ele é real e ele vai trazer uma transformação muito profunda, né? Para o bem, para o mal, né? Acho que a gente tem que pensar um pouco
e refletir como o que a gente está fazendo aqui, né, sobre esse futuro e como que a gente pode desenhá-lo da melhor maneira possível. Eu sempre lembro da frase do Luciano Floridi, né? Será que a gente está feliz mesmo com a direção que a gente está tomando? Então, a gente precisa pensar quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios e qual é a ética por trás de toda essa construção desse espaço digital. Quero só fazer 2 spoilers aqui. Depois a gente pode marcar um outro papo para aprofundar essa questão da inteligência artificial como direito material, Marina. Vai ser um prazer te ouvir também sobre esse recorte. Mas você comentou a importância da regulação e o que a gente quer com a inteligência artificial, até como direito material, enfim, o impacto que isso cria numa nova área do direito. A gente, e esse é o primeiro spoiler, a gente mapeou todas as decisões judiciais existentes já sobre inteligência artificial no Brasil. E já existem 1.340 casos julgados. A gente fez todo um aprofundamento e recorte sobre essas decisões e logo mais a gente deve divulgar esse dashboard. Então, só para dar esse spoiler, porque é um tema que já está aí, já está sendo enfrentado pelas empresas, pelos profissionais e pelo Poder Judiciário. E uma outra reflexão que a gente vem fazendo, que acho que é um tema e que a gente escreveu um artigo, deve ser publicado em breve, é sobre AI washing. Uma tendência que começa a aparecer e que é muito preocupante de empresas que se arvoram no uso da inteligência artificial de uma forma não totalmente verdadeira. Então, cria uma casca no sentido de que eu sou inovadora, eu uso inteligência artificial, os meus produtos são melhores porque eu uso inteligência artificial e no final do dia isso não se concretiza. Então, um olhar das autoridades, e nos Estados Unidos a gente já tem um caso nesse sentido, para a preocupação de como as empresas estão anunciando o uso de inteligência artificial de forma correta. Então, só para fazer esse pequeno à parte sobre a inteligência artificial como direito material. E como ferramenta no dia a dia, né, do uso dos nossos profissionais, eu acho que a gente ainda é tímido. Acho que o mundo jurídico, a despeito de todo esse potencial de investimento, de uso, de crescimento, hoje, o Brasil ainda está engatinhando no uso de inteligência artificial no dia a dia dos advogados. Claro que a gente tem preocupações, como você colocou, inegociáveis, como, por exemplo, a confidencialidade dos trabalhos dos nossos clientes, enfim, questão da proteção de dados pessoais, mas há caminhos para se usar a inteligência artificial como ferramenta no dia a dia de um profissional do direito, com atenção a todas essas cautelas. A gente está finalizando aqui internamente um guia de prompts para ajudar os nossos profissionais a usarem a inteligência artificial de forma correta, de forma segura, com todas as cautelas que a gente quer que os nossos profissionais usem. Mas a gente precisa ainda dar esse empurrão. Não é natural para um profissional usar a inteligência artificial. Só uma nota de rodapé que eu acho que tem tudo a ver com o que você está trazendo, Patrícia. É uma pesquisa que saiu agora, né? Tudo já é antigo, né? Nessa rapidez que a gente está, mas de abril do ano passado, que fala justamente sobre o uso da IA generativa nos escritórios norte-americanos. A gente ainda não tem aqui no Brasil, mas saíram duas ao mesmo tempo, uma da LexisNexis e uma da Thomson Reuters, e mostrava justamente que só 2% dos escritórios estavam usando, seja por medo, né, dessas alucinações, das questões éticas, seja por uma resistência mesmo. Então, essas eram as razões principais. Inclusive, muitos desses escritórios dizem que eles não têm nem planejamento a curtíssimo prazo de usar sem ter segurança de tudo isso que está acontecendo e que envolve esse uso. Olha que incrível. É um desafio pela frente, né? Mas esse ano a gente até mapeou como tendência um ganho de maturidade em relação ao uso da IA. Estamos para esperar e começar a colher resultados que, de fato, tragam mais confiança para que o advogado consiga se sentir mais confortável, né, para utilizar.
E a gente começou nossa conversa falando de uma pesquisa dos resultados e a gente encerra falando de abrindo uma outra, né, na verdade, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre a pesquisa de Legal Operations que a FGV tem conduzido com o apoio de Tosini Freire e de outras organizações. E a gente tem participado ativamente dos grupos de estudos. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes um pouco mais sobre os objetivos da pesquisa, quais são as perspectivas em relação aos resultados, e como você entende a relevância de mapear esse cenário do Legal Ops aqui no Brasil. Muito legal. Então, resgatando um pouco o que eu trouxe sobre a pesquisa anterior, uma das áreas que teve um crescimento bem expressivo que apareceu na pesquisa foi a questão do Legal Operations. Então, não só apenas dentro de departamentos jurídicos, mas também escritórios, seja por demanda das empresas, dos clientes, de terem mais métricas, mais tecnologia envolvida, né, que até apareceu, que a gente comentou aqui, uma pressão, né, dos clientes por esse uso de tecnologia e eficiência. E aí a gente ficou muito curioso para entender quem é esse profissional que está envolvido com a questão do Legal Operations, né? Como que a gente pode relacionar as suas atividades com o uso da ferramenta de tecnologia, mas também com processos de inovação no trabalho, com métricas, como ele gera essas métricas, quais são essas métricas, qual é o lugar dele dentro de uma hierarquia, qual que é o plano de carreira dessa pessoa, né? Então, tudo isso a gente quer até mesmo trazer um conceito do Legal Operations e, principalmente, que eu acho que é algo bem legal da pesquisa, é olhar para o nosso contexto brasileiro, né? A gente olha muito para fora, mas muitas vezes a gente não produz pesquisa aqui dentro. A gente não tem métricas como a American Bar Association, né, sem essa visão tão clara. E nós, na Fundação Getúlio Vargas, a gente tem a pretensão de ser esse think tank que está olhando para a profissão jurídica, que está olhando para essas métricas, justamente para que o mercado tenha uma clareza de onde navegar e como se apropriar de oportunidades e inovações que estão surgindo no mercado. Então, essa é a proposta da pesquisa. Ela vai até o final do ano e espero que a gente possa, em breve, estar juntas novamente aí conversando sobre os resultados que a gente achar. Era exatamente o que eu ia falar. A gente termina com o convite do próximo para falar dos resultados da pesquisa. Vai ser um prazer. Foi uma delícia essa conversa, falar sobre a profissão, falar sobre escritórios, falar sobre essa visão de inovação e tecnologia. Muito obrigada pela tua participação, Marina, foi um prazer. Obrigada, Paty, também por contribuir com toda a visão de Tosini. Obrigada aos nossos ouvintes, os nossos espectadores aí, tanto do YouTube quanto do Spotify. Nós nos vemos na próxima e até logo!